Unidade 2, tipos de reações químicas. As reações de combustão. E o que são reações de combustão? As reações de combustão são designadas em linguagem corrente por queimas e caracterizam-se pela combinação entre o combustível, pode ser sólido, líquido ou gasoso, e o comburente, que geralmente é o oxigênio. Durante a reação de combustão, são formados diversos produtos resultantes da combustão dos reagentes. Esses produtos são chamados de óxidos e também dá-se grande libertação de calor e de emissão de luz. Aos três componentes, comburente, combustível e calor, nós damos o nome do triângulo do fogo. Bastando deixar de haver algum destes componentes e o fogo já será apagado ou extinto. Exemplos de reações de combustão. Nós temos aqui a combustão do magnésio. Há pouco falamos que a combustão resulta num óxido. Aqui temos o óxido de magnésio, porque a reação é do magnésio com o oxigênio. Aqui temos a combustão do enxofre, com o enxofre reagir com oxigênio, a dar origem ao dióxido de enxofre. E também é possível formar, na mesma reação, o trióxido de enxofre, reagindo o enxofre com o oxigênio. Nós vamos aproveitar para acertar algumas equações químicas. Vamos ver que, para relembrar os acertos de equações, nós vemos que aqui tem um átomo de magnésio e aqui temos um átomo de magnésio. Aqui temos duas de oxigênio e aqui só tem apenas um de oxigênio. Então, para acertar, eu preciso de colocar aqui dois átomos de oxigênio. Este passa a ser 2. E o magnésio também passa a ser 2. Temos 2 oxigênios, 2 magnésios. É necessário colocar aqui um 2 para que a equação química fique devidamente acertada. Na combustão do enxofre, no primeira equação química, ela já se encontra acertada. Aqui tem um átomo de enxofre, aqui tem um átomo de enxofre, aqui tem 2 átomos de oxigênio e aqui também tem 2 átomos de oxigênio. Então, a equação química já está acertada. Embaixo é necessário acertar, porque podemos ver o enxofre só tem um átomo aqui, no lado dos reagentes, e aqui temos um enxofre com um átomo também. O oxigênio tem 2 átomos e no lado dos reagentes, e o oxigênio aqui tem 3 átomos. Sendo assim, para que acerte os oxigênios, eu vou precisar de 2 oxigênios deste lado e 3 deste lado. Passando a ter 6 oxigênios e aqui passa a ter 6 oxigênios. Ainda falta o acerto dos enxofres, porque aqui passou, vou riscar o enxofre, passou a ter 2 enxofres, 2 átomos de enxofre, então é necessário colocar aqui também o 2. Pronto, a equação química já se encontra acertada. Questões importantes é qual é o combustível e qual é o comburente. É necessário, então, o comburente é sempre o oxigênio, 2, e o combustível é sempre o outro material que está ao lado do oxigênio. Neste caso, o magnésio. Também temos o enxofre. E pronto. Temos as equações devidamente acertadas e nesta combustão de origem o óxido de magnésio e o dióxido de enxofre e trióxido de enxofre. As classificações das combustões. Nós temos 3 tipos de combustões: a combustão lenta, combustão viva e combustão explosiva.
A combustão lenta dá-se a baixas temperaturas e sem emissão de luz, como por exemplo o aparecimento da ferrugem ou até mesmo a própria respiração celular, em que é usado o oxigênio como comburente e o açúcar, a glicose, como combustível. E a célula irá tirar a energia, irá haver a libertação de energia, mas sem emissão de luz. Trata-se de uma combustão lenta. Combustão viva. A combustão viva, nós temos temperaturas relativamente altas e a formação de uma chama. É fácil de identificar porque nesta já temos aparecimento de alguma chama e consegue-se ver já o efeito mais vivo da combustão. Na combustão explosiva, ocorre de uma forma violenta, temos assim aqui um exemplo de uma explosão, e o ruído já é intenso. O ruído é intenso porque houve uma grande formação de gases e esses gases vão fazer uma onda sonora e a grande velocidade e iremos interpretar como ruído. A corrosão. A corrosão é um processo de deterioração dos metais. É um exemplo de uma combustão lenta e o metal que mais oxida, que mais degrada, é o ferro. Por isso vamos estudar esse tipo de corrosão. Nós temos aqui já a formação do óxido de ferro, mas para o óxido de ferro se formar é necessário ele estar exposto ao ar e à umidade. Temos aqui uma gota de água para mostrar como essa gota vai facilitar a passagem dos eletrões neste processo de oxidação, de corrosão do metal. Podemos ver aqui que o ferro vai perder 2 eletrões e vai ficar com 2 cargas positivas. Por outro lado, o oxigênio vai receber mais eletrões, vai receber 4 eletrões, seguir, depende do acerto das equações, e vai retirar esses eletrões, desta forma vai retirar os eletrões ao ferro. Quando é que ocorre a corrosão do ferro, então? Ocorre quando nós temos uma exposição ao ar, quando está exposto à umidade e isso vai causar, claro, a formação de ferrugem, que é chamada, que é o óxido de ferro, é chamada ferrugem. Isto vai fazer com que o material fique poroso e que seja mais facilmente deteriorado, que se estrague mais facilmente. Como é que podemos proteger da corrosão? Bem, já que ele corrói quando está em presença de ar e de umidade, nós podemos proteger do contacto do oxigênio fazendo uma pintura. Pintando o metal, se for uma pintura que seja suficientemente isolante do ar, conseguimos então proteger desse contacto com o oxigênio. O ferro também pode ser revestido com zinco ou com alumínio. O zinco e o alumínio formam óxidos que aderem ao metal e protegem. Ou seja, o zinco vai se oxidar, o zinco oxida-se, é um metal e vai sofrer oxidação, o zinco e o alumínio, e vão formar os respectivos óxidos, óxido de zinco e óxido de alumínio. Mas esses óxidos formam uma camada protetora e não deixam oxidar novamente. Por isso o zinco e o alumínio são muito usados em zonas de grande exposição à umidade, como no mar, perto das zonas marítimas, e dessa forma consegue-se proteger esses metais. Um exemplo que fazem ao ferro é a galvanização. É colocar uma camada de zinco no ferro, vão cobrir o ferro com zinco e faz com que ele não oxide. Também se pode fazer é cobrir com estanho. O estanho ele tem menor tendência a combinar-se com o oxigênio. Dessa forma, também não vai combinar-se com o oxigênio e não vai sofrer corrosão. Ele é muito usado nas latas de conserva. As importâncias das combustões. Bem, se há dúvidas, está aqui a realçar alguns exemplos. Nós usamos as combustões para cozinhar, para aquecer água,
Temos aqui um exemplo, um jacuzzi muito engraçado, em que o aquecimento é feito à lenha. A água quente vai sair por cima e a água fria por baixo. Os veículos motorizados. Para que o veículo se mova é necessário combustível. O combustível fóssil, e esse combustível vai ser queimado e temos aqui um exemplo de muito fumo a ser deitado pelo motor. Esse fumo é uma consequência da combustão. Também é são usadas as combustões para produzir energia elétrica nas centrais termoelétricas. Tem aqui um exemplo de uma central termoelétrica. A central, tem aqui a chama, vai aquecer várias serpentinas com água. Essa água vai criar um vapor, uma pressão muito grande, e vai sair girando as pás das turbinas que estão aqui. Ao girar as pás das turbinas, que estão ligadas a um gerador, vai produzir energia elétrica para seguir para as nossas casas. Pronto, são três aspectos importantes das combustões: os fogões e os esquentadores, os veículos motorizados, a energia elétrica nas centrais termoelétricas. Deixo aqui alguns exercícios sobre as reações de combustão. Primeiro, vamos considerar a combustão do cálcio com o oxigênio, formando óxido de cálcio. Responder às questões. Identifica nesta combustão o combustível e o comburente. Descrever a equação química da reação. Nós temos aqui um reagente, outro reagente e aqui, por aqui um P, que é o produto. Ok? É fácil, só que ele tem que estar devidamente acertado. Nós queremos uma equação química, não apenas um esquema. Classifica, a linha C, classifica a combustão sabendo que esta ocorre sem ruído e sem acompanhamento de chama. Sem ruído e sem acompanhamento de chama. Estão lembrados? Existem apenas 3 tipos de combustões. Vejam qual é. 2. Refere 3 exemplos que justificam a importância das combustões para o homem. 3 exemplos. Pergunta 3. Indica em que consiste a corrosão e indica 3 métodos diferentes para proteger o ferro. 3 métodos diferentes para proteger. Bem, bom trabalho.